Luciana, meu filho tem 9 anos de idade, vai para o shopping, pega o ônibus e volta e vai para o colégio de ônibus. E em São Paulo não me sentia seguro que o meu filho de 9 anos fosse até o colégio de ônibus e voltasse. Seja bem-vindo à MKP Entrevista. Eu sou Helene Costa, eu sou CEO e fundadora da Marketing para Especialistas. E hoje a gente está aqui na MKP Entrevista continuando com o quadro Papo de Networker, no qual eu estou recebendo aí todas as semanas empresários de sucesso para conversar de negócios e também de networking. E hoje o assunto é muito bacana porque acho que todo mundo já pensou em algum dia, poxa, eu quero morar fora, né? Eu quero morar em outro país, eu quero empreender lá fora. E um bom caminho é quando você tem uma cidadania, né? E principalmente quando você tem uma cidadania europeia, né? Os caminhos se abrem, facilita muito a vida da gente. Mas e aí, como é que a gente faz? Qual que é o caminho? Para ajudar a gente a responder esta pergunta, eu estou recebendo hoje a Luciana Lopes, que ela é advogada portuguesa aqui em São Paulo. Então, ela tem muita experiência nessa área. Ela já tem vários casos de sucesso, né? Muitos anos aí trabalhando com cidadania. E ela vai ajudar a gente a tirar essas principais dúvidas que você tem, você é empresário que tem, fica pensando, poxa, eu queria empreender, ou eu queria poder viver lá fora, como é que eu faço? Então, ela vai ajudar a gente a responder algumas dessas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Eu adoro o programa de vocês. Eu adoro ver meus amigos sendo entrevistada por você. E agora chegou minha vez. Muito obrigada. Ai, que bom. Muito legal. Então, conta um pouquinho, assim, isso é uma coisa que acho que todo mundo já pensou, né? Poxa, se eu tivesse um parente, se não fosse tão difícil, por onde eu começo? Enfim, assim, eu acho que muita gente às vezes acho que é mais difícil do que parece, né? Com certeza você já mostrou isso muitas vezes para o pessoal. Então, conta um pouquinho, assim, antes da gente chegar nesse ponto, um pouquinho da sua jornada, né? Como é que você começou a trabalhar com a parte de cidadania? Como é que você hoje é advogada portuguesa aqui em São Paulo, enfim? Eu sou neta de português e a minha primeira experiência foi fazer a cidadania da minha mãe. A cidadania dela eu fiz pelo consulado português aqui em São Paulo. E depois que tudo aquilo terminou, eu falei, não é possível, tem que ter algum caminho mais fácil, porque o consulado, ele é um órgão muito burocrático. E fui entender um pouco do procedimento e contratei uma pessoa para dar entrada no meu próprio processo de cidadania diretamente em Portugal. Uhum. E a minha experiência foi bastante desconfortável, porque eu estava aqui em São Paulo, contratei alguém que mora em Portugal, sem conhecer a pessoa, eu mandei uma correspondência com vários documentos pessoais e fiz remessa em euro. E aí, de novo, eu pensei, não é possível. A gente tem uma comunidade portuguesa enorme em São Paulo, uma comunidade italiana enorme, e mais uma vez um desconforto, uma insegurança, porque se aquela pessoa pegasse meus documentos e o meu dinheiro, eu não tinha uma porta para bater. Pois é. E quando eu me tornei portuguesa, é uma coisa mágica, porque essa história mexe com a sua ancestralidade. Você começa a conhecer a sua própria história. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer a aldeia que o meu avô nasceu. Chegou lá, eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas da aldeia, com parentes distantes, e soube de histórias que chegaram para mim bastante distorcidas. Então, é a oportunidade que eu tive de entrar em contato com a minha própria história e de trazer novidades. Eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa foi reunir minha família e dizer, gente, sabe aquilo que a gente pensava? Não é aquilo. Deixa eu contar para vocês. É outra coisa. E aí eu vim muito encantada com a minha própria história. E aí eu sou advogada aqui e falei, eu preciso oferecer esse serviço, porque as pessoas que querem esse tipo de serviço,
elas têm que contar com alguém aqui que lhe abra a porta, que veja o meu rosto e que saiba que se eu praticar algum ato que esteja em desacordo com o contratado, ela tem a OAB aqui em São Paulo para bater, para fazer uma reclamação a meu respeito. E aí ela também teria a Ordem dos Advogados em Portugal para reclamar de um serviço prestado, porque você fica muito vulnerável, né? E foi assim que eu resolvi fazer minha inscrição na Ordem dos Advogados lá, o que me dá uma série de liberalidades. Por exemplo, o advogado português, ele tem competência para reconhecer uma firma, como o cartório. Que no Brasil você tem que ir até o cartório. Sim. E o escrevente faz o reconhecimento da sua assinatura. Eu, como advogada portuguesa, posso fazer isso. Então, a pessoa pode contar com uma série de benefícios ao contratar alguém que está inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal, mas que esteja aqui em São Paulo para recebê-la, para conferir os documentos, para fazer uma orientação pessoal. Foi por isso que eu comecei a trabalhar assim, oferecendo esse trabalho lá no escritório, né? Não, com certeza te passa muito mais confiança, porque é alguém aqui que você pode ir no escritório da pessoa, levar, porque a gente está falando de documentação, coisas pessoais, realmente dá uma gastura, né? Você mandar para o outro continente os seus documentos, uma pessoa que você vai contratar pela internet. A internet tem um papel muito importante de você encontrar um profissional e de você ver os comentários, entender o que ele faz. Mas eu não dispenso isso que a gente está fazendo aqui, esse tete-a-tete, isso aqui, de conhecer o espaço de vocês, de entender como a MKPE trabalha. Isso tem o seu valor, né? Essa coisa da pessoalidade. Então, eu penso que eu não vendo, assim, um processo. O que eu vendo? Eu vendo a oportunidade da pessoa se reencontrar com a própria história. Eu vejo emoção quando eu entrego um documento. Essa semana aconteceu 2 coisas curiosas. Eu entreguei uma certidão de casamento e o cliente se encheu de emoção quando ele viu aquele documento. Ele falou, posso tirar uma foto? Falei, claro, esse documento vai voltar para você. Eu só preciso dele para essa etapa X. Ele falou, não, mas eu preciso contar para fulana que, olha aqui. E aí ele tirou uma foto e aí ele já se encheu de emoção de ver aquele documento. E uma outra pessoa me contou que ela chegou na informação que ela precisava conversando com uma tia que está com Alzheimer, mas que ela lembra tudo com relação às histórias passadas. Então, ela sentava com aquela pessoa, fazia várias perguntas e a pessoa ia rememorando toda a história. De vez em quando, a cuidadora dessa tia ligava e falava, olha, ela falou deu mais uma informação importante, anota aí. Então, é um encontro, né, da própria história da família, você vai descobrir muita coisa. É uma energia muito boa. É muito bom a gente conhecer as raízes, né? Assim, parece que... assim, parece trivial, mas não é, porque a gente até... Eu fiz uma entrevista, foi hoje, né, com outra cliente nossa que trabalha com terapia, a Fátima, que ele sempre fala isso, que ela também é consteladora, né? E que a gente é 50-50. E aí 25, e vai. Então, assim, quando você vê aquela foto, você pensa quantas pessoas vieram antes de você e que você tem um pouquinho delas de alguma forma. Faz tanto sentido você conhecer a história deles, porque tem coisas que você começa a se entender melhor quando você conhece a história deles, né? Conhece as suas raízes. Eu já assisti alguns vídeos no YouTube de pessoas que recebem o seu exame de DNA da ancestralidade. E aí elas começam a entender por que alguém gosta de pizza e é japonês, né?
E existem estudos, eu não sou ninguém com autoridade para falar disso, eu só estou replicando o que eu vi as pessoas comentando, que a depender do resultado do seu exame de DNA, de acordo com o seu ancestral, existem comidas que devem ser evitadas, outras são melhor para a sua saúde, para a sua pele, porque o seu DNA carrega a história mesmo, né? Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque por mais que a gente... Que nem, o Brasil é um país novo, né? Então, assim, a gente tem pessoas de raças muito diferentes e isso faz todo sentido, porque tem pessoas que... né, um país que tem uma incidência solar muito maior. Então, por exemplo, eu falo por mim que eu gosto de praia, mas eu sou de pessoa que eu só posso ir na praia bem de manhãzinha no fim do dia. Porque se eu ficar ali, vou virar um pimentão, não tenho o que fazer. E aí tem outras pessoas que aí, quando a minha filha que puxou o pai dela, a minha filha fica com um bronzeado maravilhoso. Então, você vê. E quem trabalha com constelação familiar, por exemplo, diz que também você carrega algumas histórias, né? Sim. Enfim, eu já... Tem alguns casos. Eu já vi a Fátima mesmo constelar, assim, tipo, avó, né? Trazer um parente que ninguém lembrava dele, né? Que aí tinha um motivo, que aquela pessoa fazia uma coisa porque as pessoas tinham virado as costas para aquele parente, enfim. E aí a constelação explica muita coisa. Então, casa super a gente conhecer as raízes, né? E assim, a gente... Acho que todo mundo tem um pouquinho de pé lá fora, de alguma forma, né? É muito comum, assim, quando a gente está num processo de nacionalidade, eu recebi um WhatsApp do cliente, por exemplo, tem um mês, a cliente mandou ela, o pai, que já tem bastante idade, com a plaquinha do Conselho de Ourém, que é onde o avô dela nasceu, o pai dele nasceu. E ele nunca tinha ido a oportunidade de ir até lá, ou nunca tinha tido nenhum interesse. Mas no momento que alguém se preocupa em resgatar essa história, as pessoas são tomadas por uma energia, assim. Então, é muito comum a pessoa, olha onde eu tô. E justamente é por ali que está tramitando o processo dela, né? Porque isso é uma coisa bacana de dizer. A nacionalidade portuguesa, ela tem um limite de geração. Então, se o neto do português não adquirir a nacionalidade, para por ali a história. Ninguém mais da família vai conseguir. Agora, a italiana não tem limite de geração. Então, o tataraneto, ele pode chegar hoje no escritório, que a gente vai fazer essa busca da certidão de nascimento do tataravô, e ele consegue invocar o direito à nacionalidade dele. A Itália entende que ele é um italiano nascido fora da Itália. Então, precisa ficar um pouco atento. Existe um pleito, especialmente do governo de direita na Itália, né? Existe um senador propondo um projeto de lei para que haja limite de geração. Porque hoje eles estão dizendo que há quem adquira uma nacionalidade italiana e sequer fala italiano. E eles entendem que isso não seria legítimo. Até que essa alteração venha a acontecer um dia, não há limite de geração. E como a gente propõe um processo judicial diretamente na Itália, todos que descendem daquele italiano podem fazer parte do mesmo processo. Então, o ideal é que quem entende que tem o direito, que tem um ancestral ali que é italiano, o ideal é começar a buscar agora, né? Porque pode ser que a lei mude. Pode ser que a lei mude. Curto prazo aí. Em princípio, não vai atingir quem já é nascido, porque se a lei é publicada hoje, ela deveria recair os seus efeitos daqui para frente, né? A gente tem um certo conforto de dizer quem nasceu até agora está protegido pela lei que está em vigência. Mas
os filhos e os netos dessa pessoa, pode ser que, se ele não tiver a nacionalidade dele, ele não consegue passar. Lá na frente, essa pessoa vai ter algumas dificuldades. Como a portuguesa, por exemplo. Se o neto falece sem ter a nacionalidade, as próximas gerações já não conseguem mais. Agora, se o neto obtém, o filho dele passa a ser filho de cidadão português. Então, a gente consegue dar essa continuidade. Então, por exemplo, eu fiz a da minha mãe, fiz a do meu irmão, fiz a do meu sobrinho e agora eu estou entrando para a filha do meu sobrinho. A gente consegue garantir essa transmissão, né? Mas não pode dormir muito no ponto, porque é tão triste quando a pessoa poderia ter exercício, alguém poderia ter exercido esse direito e deixou passar, sabe? É triste porque você tem, além da possibilidade de morar em qualquer país da União Europeia, que é membro da União Europeia, eu, por exemplo, tive esse ano, o ano passado, nos Estados Unidos e o meu visto está vencido. E você consegue entrar apenas com uma autorização pela internet que você paga $21 e recebe a autorização no seu e-mail em 10 minutos. Então, aquela fila do consulado ali, eu já não tenho, já não pego, já faz algum tempo. Facilita demais, com certeza. E tem também outras vantagens, né? Por exemplo, educação, não tem algumas vantagens disso, se você tiver O preço da educação no Brasil é caro, né? Sim. E eu tenho clientes que tiveram uma perda de renda por conta de perda de emprego e com 3 filhos em colégios particulares, compensava ir embora e ele ter acesso ao ensino público lá. Porque tem isso, né? Portugal, como ele está dentro da União Europeia, ele tem que se preocupar com alguns números, né? Então, a educação, ela tem que estar dentro de um padrão dos países que integram o bloco. Então, é uma boa educação. A saúde é uma boa saúde. Muito diferente, a nossa saúde é uma boa saúde, mas a gente tem uma demanda muito grande, né? É um país bem menor. Então, o que a gente percebe é que tem uma classe média que perdeu o poder aquisitivo por uma perda de emprego, por uma dificuldade de se recolocar no mercado e que imigrou justamente por conta de educação. De os filhos poderem ir a pé para o colégio, voltarem de ônibus. Colegas que dizem, Luciana, meu filho tem 9 anos de idade, vai para o shopping, pega o ônibus e volta e vai para o colégio de ônibus. E em São Paulo não me sentia seguro que o meu filho de 9 anos fosse até o colégio de ônibus e voltasse. Então, essas pessoas, elas estão vivendo uma liberdade que aqui elas já tinham perdido já por um tempo, assim, né? Que a gente... Isso é legal, né? Tem isso daí. E fala um pouquinho mais, você estava falando também da vantagem para o empresário. Tem a vantagem dele ter a cidadania e tem também o visto de empresário, que também tem algumas vantagens quando ele não consegue ter a cidadania, né? Para quem não tem a sua ascendência, né? Não tem uma descendência sanguínea, uma ascendência sanguínea, existe a possibilidade de você obter alguns vistos. Tem o visto de trabalho, tem o visto que a gente consegue, inclusive, como trabalhador autônomo. E tem o visto de empreendedor, que eu acho que talvez seja um público que está no BNI, que é esse empresário, esse empreendedor. Ele precisa de um plano de negócios que demonstre a sustentabilidade do negócio. Basta isso. Então, não existe, a lei não determina um capital social mínimo. Você pode empreender 5 mil euros num negócio. Se você demonstra que aquilo é viável, a gente consegue o visto de empreendedor. Você passa a residir legalmente em Portugal. E depois
5º ano residindo legalmente lá, no 6º você consegue se naturalizar. Então, você vai ser um cidadão da União Europeia. Você vai ter um passaporte vermelho ao 6º ano. Se alguém quiser depois morar em outro país da União, tem liberdade para tal. Legal. E como funciona assim? E no caso da pessoa ter ascendência, quais são as vantagens? O empresário que tem ascendência, mas às vezes não fui atrás porque não vi vantagem. Mas... A ascendência, ela te dispensa do visto. O visto, ele é uma concessão que tem muito caráter subjetivo. Porque quem vai analisar se o seu negócio é viável é uma autoridade que vai te conceder a licença para você entrar no país ou não. Uhum. Ela pode dizer, eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. E te negar o visto. Quando você é um cidadão, ninguém nega a sua... Ninguém pode te barrar, ninguém pode negar que você passe a morar lá. E você consegue transmitir isso para as próximas gerações. Essa questão da naturalização, você até consegue para o seu filho, mas tem uma série de requisitos, porque você não está transmitindo sangue, né, português ou italiano, não é o que a gente chama uma naturalização, uma cidadania jus sanguinis, né, por um critério de lei. Você mora aqui 5 anos e eu te reconheço como cidadão. Uhum. Quando você vai fazer uma transmissão pelo sangue, você é um cidadão nato. Ninguém pode impedir um brasileiro de morar no Brasil, de montar um negócio no Brasil, e a mesma coisa lá, em qualquer país que seja membro da União. Então, se você quiser morar na Alemanha, você apenas pede uma autorização de residência, você não precisa de um visto. Não existe uma autoridade que vai te conceder ou negar um visto. Entendi. A sua liberdade de ir e vir é muito maior, né? Muitos pais, por exemplo, de crianças que estudam em colégio bilíngue, tem uma parte do estudo que pode ser concluída lá. Então, colégios alemão, por exemplo. A pessoa quer concluir uma parte do ensino médio lá. Alguns pais me procuram porque eles não querem passar pelo trâmite do visto de estudante. E a pessoa, sendo portuguesa, tendo passaporte português, ela vai para a Alemanha concluir essa... seria um colegial sanduíche, né? Uma parte aqui, uma parte lá, volta para cá e conclui. Sem precisar de se sujeitar às regras do consulado, à agenda do consulado, ao poder discricionário do consulado, de negar ou não o visto. Você é cidadão. E você, como cidadão, tem todos os direitos conferidos a quem nasceu naquele país. Legal. Então, tem muitas vantagens. Eu não dispensaria, entre uma coisa e outra, poder ter reconhecida uma nacionalidade por sangue. Isso é um investimento, então. É um investimento. E falando ainda desse encantamento que causa, de você conhecer sua própria história, e existe uma energia que eu percebo, assim, quando fiz o meu passaporte português, várias coisas começaram a se desdobrar. E ontem eu atendi uma pessoa que mora em Portugal e que quer resolver um problema no Brasil. Então, por que essa pessoa chegou em mim? Eu não sei. Assim, o meu trabalho em Portugal ampliou, assim, muito mais do que o meu trabalho aqui no Brasil. E alguém me disse assim, eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas uma pessoa me disse que seus antepassados ficam muito orgulhosos quando você os honra invocando para si um direito que é uma herança. Você está fazendo... Você é quem é porque eles estiveram no lugar que eles estiveram. Você é quem é porque alguém entrou num navio, navegou dias sem saber o que encontrar. Coragem, né? E foi em busca de uma vida melhor. Sensacional. Não, realmente, pensa, eles saíram
sem saber o que os esperava, sem saber o que ia acontecer quando chegasse, sem para onde ia, E né? a comunicação era por carta, né? Então, meu avô soube que os pais faleceram quando 2 meses depois ele recebeu uma carta do governo português com uma tarja preta, comunicando. Você vinha saber 2 meses depois, né? Então, era um rompimento muito doloroso, porque as chances de você voltar a ver aquele filho era remota. Não tinha a internet, o WhatsApp, A facilidade comunicado por hoje, vídeo. viagem de avião, não tinha nada disso. Eles tinham que programar um retorno de navio para rever a família, né? Então, E hoje a gente está aqui por conta deles, né? Que a gente tem uma comunidade italiana enorme em São Paulo, uma comunidade portuguesa também bastante expressiva e pessoas que fizeram a vida aqui com muito trabalho. E essa história ela tem que ser contada pela gente, né? Para dizer, olha, estou aqui por eles, eu sou parte disso, né? E talvez nosso espírito de empreendedor, venha dessa gente brava, né? Porque precisava coragem, precisava uma decisão. Eu vou em busca de uma vida melhor. Custe o que custar. com certeza, né? Com certeza. E assim, isso faz todo sentido, né? Se conecta muito com a gente falar de conexões em si, né? De pessoas, de se conectar com pessoas, porque é o que a gente está falando, né? De você tá se conectando com essas pessoas que hoje, que você não conhece, que muitas que você nunca conviveu, mas que você tem a oportunidade de olhar um pouco para essa história, né? E explicar um pouco da sua história, né? E as conexões, né? O networking é o que a gente faz as conexões daqui para o futuro. Exato. Né? Que a gente vai construir para o futuro. É uma grande rede. E como é que, assim, você entende que para você fazer esse trabalho, cultivar isso de forma profissional, isso te ajuda hoje no seu trabalho? A questão do networking ajuda muito, até porque o mundo está muito globalizado, então eu preciso de um apoio em qualquer país da Europa, eu vou encontrar no Connect do Nossa, BNI. isso é verdade, né? É maravilhoso isso. Eu precisei indicar um cliente de cidadania portuguesa, estava indo para os Estados Unidos e eu encontrei uma pessoa no Connect que é uma advogada do Brasil, que fez o curso de paralegal lá, trabalhou no escritório de imigração e fiz 1 a 1 com ela. Ela conhece muito bem os 140 tipos de vistos para os Estados Unidos, que eu não imaginava que existia 140 Nossa. tipos de vistos. E coloquei o meu cliente e ela encontrou uma solução para ele. Então, às vezes eu não tenho o trabalho, eu não faço visto para os Estados Unidos, eu não conheço nada dessa legislação, mas o BNI vai ter alguém que vai poder ajudar o cliente que tem um planejamento. Eu quero meu passaporte vermelho para empreender nos Estados Unidos. Está aqui uma pessoa do BNI que vai poder te orientar, te ajudar. E vice-versa, muitos brasileiros lá precisam de concluir processos aqui, e essa pessoa vai encontrar pessoas aqui também, né? Porque o mundo ficou pequeno, na verdade, né? Ficou. Então, assim, isso que você falou é sensacional. O pessoal que não sabe o que é o Connect, o pessoal aqui, quando você faz parte do BNI, basicamente como se fosse um LinkedIn do BNI, exclusivo para membros, que é onde você tem todas as suas informações e você encontra pessoas do mundo inteiro. Né? A gente está falando de 78 países já, né? Então, você encontra, como ela falou, eu preciso de uma pessoa que resolve isso nos Estados Unidos. Então, procura e vai encontrar pessoas que têm esse perfil que vai poder ajudar e que seguem a mesma metodologia, ou seja, tem a mesma cultura, Mesmo né? comprometimento. Mesmo comprometimento. Eu fiz uma reunião com o BNI de Lisboa, amei.
Eles é 100% online, a reunião do Beni de Lisboa. Então, uma oportunidade muito Muito grande. legal. O que mata só o horário, né? É. Eu da reunião deles, ia de madrugada. É verdade. Eles, no horário de verão, 4 horas na frente, né? É. Mas eu conheço pessoas que participaram também, gostaram bastante. Ah, é ótimo. Fazer suas conexões, assim. Não, é legal, né? Principalmente, assim, pra gente, porque é uma língua muito parecida com a nossa, o português, né? Assim, na maioria das coisas, a gente entende... Na verdade, eles entendem mais a gente que a gente eles, né? Porque, como eles veem novela brasileira, Exato. eles acostumaram nós com o português brasileiro, a gente tem que ouvir um pouco mais para aprender, mas é muito legal, porque são culturas diferentes, o jeito de lidar com as coisas são diferentes, então abre muito a nossa mente para as coisas, né? Teve uma novela portuguesa aqui que foi legendada. Não sei se você chegou a acompanhar. Não, foi traduzida. Ouro Verde. As pessoas não estavam entendendo. E foi dublada. Eu liguei um dia e falei, meu Deus, mas esse ator é português. Como que ele está falando tão bem? Mas não, assim, porque a gente não está acostumado a consumir a cultura da música, da novela, né? E, de fato, tem um colega português que ele ri, que ele diz que quando está no Brasil, ele fala, oi, tudo bem? A pessoa, sorry, assim, do tipo, não entendi o que você falou, só que ele tá falando português. Não, eu imagino. É porque, como eu falei, é português. Eles entendem justamente porque, como tem muito conteúdo nosso brasileiro que vai para fora e o pessoal não dubla, né? Fica em português mesmo, acostuma a ouvir a forma que a gente fala. Mas quando que a gente costuma ouvir? Muito difícil, né? E aí a gente tem dificuldade. Ele diz que ele senta aqui, o garçom começa a falar inglês com ele quando ele começa a fazer o pedido do prato. Aí o garçom começa a responder tudo em inglês. Fala, nós estamos a falar a mesma língua. Ai, meu Deus. Mas imagina que aconteça muito, assim. E, assim, é muito legal essa experiência que você teve no Beni, então. Te ajudou pra caramba em se conectar com pessoas, né? E pro seu trabalho faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Eu descobri, assim, o nosso grupo especialmente tem muito estudante do Dante Alighieri, não sabia, assim. Acho que eles mesmos não sabem. Porque eu começo a fazer um a um, a gente entra nessa história e as pessoas começam a me contar. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quantos estudantes do Dante aqui nesse grupo. Talvez eles não saibam entre eles que foram colegas de Dante. É incrível, são informações que, né, porque como é um assunto que fala da história da pessoa, a pessoa sempre acaba dizendo isso, sabe, assim, que estudou no Dante, né, que fala italiano, e aí eu penso, que engraçado, é uma comunidade do Dante, ninguém sabe, o nosso grupo. Ai, que interessante. Muito interessante. Quer Eu dizer, até preciso dizer para as pessoas, você sabe que ele também estudou lá? É incrível. nossa, e sabe o que é interessante? É você ver, assim, o quanto parece que não, mas a gente está falando de um grupo de São Paulo. Aí você vai para um grupo que é da Grande São Paulo, você tem uma outra riqueza de pessoas, de conhecimento, de cultura. Então, você vai para um grupo do interior, é outra coisa. E isso é muito legal, né? Que te abre muito a mente para aprender sobre outras culturas dentro do próprio país, né? Porque cultura tem muito a ver com isso, né? Que o grupo forma a cultura dele, né? Isso é interessante. Eu fiz um convite para um colega que é advogado em Minas participar da nossa reunião online. E depois nós conversamos e uma coisa ficou evidente. Os italianos, os colonos, eles foram para Minas, uma época, por conta das colônias de café, né? Eles trabalharam nas lavouras.
E uma coisa que a gente não pensa, mas eu falei, olha, com certeza aí você entra no BNI e me referencia, porque tem muito descendente de italiano em Minas, por conta da lavoura de café. E a gente só tem uma ideia que é no Rio Grande do Sul, né? Que tem uma colônia europeia muito grande, alemã, de italianos. Mas Minas é um estado que a imigração foi em massa para Minas. E é muito bonito tudo. O Museu da Imigração, quem gostaria de conhecer um pouco mais, é um lugar lindo. Tem um acervo riquíssimo, porque era hospedaria. O governo brasileiro subsidiou essa imigração na época. Então, os italianos chegavam, eles iam para a hospedaria do imigrante. E você tem os registros de bordo do navio. Você tem a família inteira, quem que veio. E as pessoas descobrem muitas coisas. Teve a minha cliente descobriu. O que a gente descobriu nas pesquisas? Veio o homem da família, né, a mãe e uma criança menorzinha. A do meio, eles deixaram com um casal em Portugal. Então, ele veio, ele conseguiu trabalho, conversou com o dono da fazenda para trazer o amigo que estava com a filha. Quando essa menina vem, que é a mãe da minha cliente, ela ficou morando com esse casal e ela acaba se identificando como filha desse casal. Tanto que na certidão de casamento dela, ela fala que ela é filha da Perpétua. Mas ela não era filha da Perpétua, ela era filha da outra pessoa. Isso, assim, causou bastante problema, a gente teve que identificar bastante documentos. Uhum. E aí ela entendeu por que a mãe sempre morou distante dos pais. Isso tudo a gente foi entender devido aos contratos das lavouras de trabalho com o colono, né? Então, você tinha lá as fazendas de café, os contratos de trabalho. E a gente foi juntando esse monte de informação. E aí ficou tudo muito claro para a cliente o que aconteceu com a mãe. Ela foi separada da família em algum momento, possivelmente por um cuidado. A família disse assim, deixa eu levar o bebê. E ela, que é maiorzinha, ela fica aqui até a gente conseguir se estabilizar. E aí ela acabou se identificando muito com a família que cuidou dela. E aí, para nós foi um problema, porque todos os documentos dela, ela dizia que ela era filha da Perpétua, e ela não era. E aí, para a gente traçar aquela linha foi bem difícil, retificamos várias coisas. Mas, assim, para minha cliente foi muito importante entender tudo isso, assim, sabe? Não, com certeza, né? Porque, falando de constelação e tal, tem algumas explicações, né? De que a pessoa... assim, eu não entendo muito e tal, não é a minha área, mas tem isso, tem uma consequência ali, né? Na família, que tem uma certa negação, ou quando você exclui alguém, como você não dá o devido espaço para a pessoa, que é o reconhecimento. Então, eu acho que o que você falou, né, que você percebeu que quando você conseguiu a cidadania, as coisas prosperaram lá, acho que tem muito a ver com isso de que você deu o reconhecimento. Eu fui a primeira pessoa da família. Então. E hoje já tem 7 com seus passaportes. Meu irmão está morando lá, inclusive. Então, isso é bem legal. Tem coisas que a gente não explica, a gente só vivencia, né? Como é que a pessoa te encontra? Qual que é o seu site, Instagram? É o meu próprio nome, para ninguém ter dúvida. É lucianalopes.adv, de advogada.br. O meu site é Luciana Lopes e o meu Instagram, luciana.adv. Maravilhoso. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi muito legal esse bate-papo, né? A gente falou de tantas coisas, né? Acho que eu sempre aprendo muito, né? Nessas entrevistas. E adorei o assunto, assim. Acho que realmente a gente está falando de uma coisa super importante, que é o honrar os nossos ancestrais, né? Reconhecendo que eles fizeram parte ali, né? Que nos fizeram quem nós somos hoje, exatamente, né? Exatamente.
E eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo, de ser acolhida nesse espaço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E você que acabou aí seguindo a gente, assistiu a gente até agora, agradeço você ter ficado aqui. Foi um bate-papo de alto nível, como todos, né, que a gente recebe. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para receber as notificações, porque a gente tem aqui 2 entrevistas por semana, sempre com muito conhecimento, com muita informação, sobre coisas diferentes ali, mas sempre nesse universo do empreendedorismo. Então, obrigada e até a próxima!